Boa noite, aqui é a doutora Maria Emília e a live de hoje é sobre histeroscopia diagnóstica. Então, começar falando sobre o que eu vou falar na live de hoje. Eu vou falar sobre o que é, para que serve, qual é a diferença de histeroscopia diagnóstica para histeroscopia cirúrgica, qual é o preparo, como é feita, precisa fazer biópsia, o que a gente consegue ver na histeroscopia. Então, vamos lá para os tópicos. Então, primeiro, o que é? Histeroscopia diagnóstica é uma câmera que a gente coloca dentro do útero para conseguir avaliar a parte interna do útero. Eu trouxe uma foto para ficar mais fácil de entender. Então, aqui está um aparelho, tá? Que é essa ótica, que é essa câmera, e a gente entra com a câmera pela vagina, atravessa o colo do útero, tá? E vai conseguir enxergar a parte de dentro do útero. Aqui uma outra imagem. Então, vendo a mesma coisa. E para que ela serve? Quando que está indicado fazer esse exame? Porque, como diz o nome, histeroscopia diagnóstica, ela é um exame para fazer um diagnóstico. Então, ela está indicado quando aparece alguma alteração no ultrassom transvaginal, como, por exemplo, uma suspeita de pólipo dentro do útero. O pólipo é um crescimento anormal da parte de dentro do útero, do endométrio. Então, aqui que nem nessa foto, dá pra gente ver ali um pólipozinho. Então, aquela bolinha que tem dentro do útero. Essa é uma das principais indicações. Outra indicação é paciente que está fazendo investigação de infertilidade. Então, está tentando engravidar, não consegue. Um dos exames que muitas vezes é solicitado é a histeroscopia, para fazer uma avaliação da parte de dentro do útero, para fazer uma biópsia desse endométrio, que é essa camada interna do útero, para ver se tem endometrite, que é uma inflamação do endométrio. Outra indicação é sangramento pós-menopausa. Então, a mulher já faz 1 ano que não menstrua, então a gente diz que entrou na menopausa. Depois de 1 ano sem menstruar, começa com um sangramento. Então, faz ultrassom para investigar, mas se esse endométrio, a camada de dentro do útero, estiver medindo mais do que 5 milímetros no ultrassom, tem indicação de fazer histeroscopia para conseguir avaliar se tem algum pólipo ou se tem alguma lesão suspeita de câncer de endométrio. Outra indicação é quando aparece no ultrassom um mioma do tipo submucoso. O que é isso? Um mioma são tumores benignos do útero. De cada 4 mulheres, uma vai ter mioma. E existem 3 tipos de mioma. Existe o mioma submucoso, que é o que fica no meio do útero. Eu faço uma analogia que fica fácil de entender, tipo o caroço do abacate, que fica no meio. Existe o mioma intramural, que fica no músculo do útero, e existe o mioma subseroso, que é o que fica na parte de fora do útero, na casca, tipo a orelha do Mickey, que fica para fora. Na histeroscopia diagnóstica, a gente consegue ver os miomas submucosos, que é esses que ficam no miolo, e eles estão relacionados com sangramento aumentado. Às vezes o mioma nem é muito grande, às vezes o mioma é de 2 centímetros, 2,5 centímetros, se ele está na parte do miolo, então se é um mioma submucoso, ele pode dar um sangramento aumentado e muitas vezes isso é uma indicação para fazer a retirada desse mioma. Então, quando o ultrassom suspeita que é um mioma submucoso ou mesmo um mioma intramural, que é o do músculo do útero, mas que tem parte dele que é submucosa, muitas vezes a gente faz a histeroscopia diagnóstica para avaliar o quanto desse mioma é submucoso, para ver se tem indicação de fazer cirurgia ou não e poder fazer a programação dessa cirurgia. Outra indicação é a pós-curetagem uterina por abortamento, tá? Pode ser feito, não é todos os casos que se faz, mas em alguns casos a gente faz para avaliar se ficou alguma sinéquia, alguma aderência dentro do útero que possa dificultar uma gestação no futuro.
Também quando faz a miomectomia, que é a retirada dos miomas, desse mioma submucoso, geralmente também se faz uma esteroscopia diagnóstica depois para poder avaliar como é que está a cicatrização e se formou alguma aderência dentro do útero, alguma sinéquia. Então essas são algumas das principais indicações de esteroscopia, tá? Tem outras, mas essas são as principais. Então alteração no ultrassom, sangramento pós-menopausa, investigação de infertilidade, programação de cirurgia de miomectomia por esteroscopia e pós-cirurgias, como por exemplo, pós-curetagem por abortamento ou pós-miomectomia através da esteroscopia. E qual que é a diferença de fazer uma esteroscopia diagnóstica para uma esteroscopia cirúrgica? Então, os dois vão entrar com essa câmera dentro do útero. Contudo, a esteroscopia diagnóstica, ela é uma câmera bem fininha, vai entrar e a gente vai olhar a parte de dentro do útero e em alguns casos a gente faz uma biópsia. Já a esteroscopia cirúrgica, diferente da diagnóstica, que é apenas um exame, ela é uma cirurgia. Então, no caso de eu identificar que tem realmente um pólipo e que precisa ser retirado, essa paciente depois vai ter que fazer uma esteroscopia cirúrgica, que é um material que entra um material mais grosso, então precisa dilatar o colo do útero para entrar com esse material e poder fazer a retirada desse pólipo. Mesma coisa no caso de uma esteroscopia cirúrgica que for fazer a retirada do mioma. Então, dilata o colo do útero, entra com esse material mais grosso e faz a retirada do mioma. Às vezes, a gente já faz tudo de uma vez só. Às vezes, no ultrassom, já fala ali, é um pólipo mesmo. Não ficou na dúvida. Então, a gente já acaba, às vezes, indo direto para a esteroscopia cirúrgica e nem fazendo a diagnóstica. Isso precisa ser individualizado caso a caso. Tem casos que a gente faz primeiro a diagnóstica, se tiver alguma coisa a gente vai para a cirúrgica. Tem casos que a gente já vai direto para a cirúrgica e tem casos que a gente faz a diagnóstica e não precisa fazer uma esteroscopia cirúrgica depois. Eu vou mostrar como que é o exame agora, para ficar mais fácil de entender. Eu trouxe os vídeos aqui para poder compartilhar. Então, vamos ver aqui onde é que tá. Um vídeo do exame. Eu tinha deixado aqui até separado. Agora misturou tudo. Vamos ver aqui, ó. Aqui é uma imagem de esteroscopia. Então, o que a gente vê ali? A gente entra com a câmera e olha todos os 360 graus, todo o útero por dentro. É isso que a gente faz na esteroscopia, tá? E quais que são algumas das coisas que a gente pode encontrar? Então, eu vou mostrar aqui, ó. A gente pode encontrar pólipo dentro do útero. Essa é uma paciente que ela tem 71 anos e ela começou com sangramento após a menopausa e por isso a gente fez esteroscopia e tinha um pólipo dentro do útero. Esse pólipo, ele era uma hiperplasia de endométrio, que é uma alteração que pode levar ao câncer de endométrio. Então, no caso dessa paciente, a gente fez a retirada do pólipo e depois acabou fazendo uma cirurgia para retirar o útero por conta disso. Na minoria dos casos acontece isso. Na grande maioria das vezes, os pólipos eles são benignos e a gente não precisa fazer a retirada do útero depois. Mas, por que a gente faz a retirada dos pólipos se a grande maioria das vezes eles são benignos? Porque existe o risco de acontecer o mesmo caso dessa paciente. A gente tinha essa hiperplasia e só olhando a imagem não tem como saber. Então, a gente só sabe quando faz a retirada realmente do pólipo. E daí nós chegamos num outro ponto, que é biópsia do pólipo. É suficiente ou precisa fazer a retirada do pólipo?
Então, quando a gente biopsia o pólipo, a gente vai tirar um pedacinho aqui na ponta do pólipo, certo? Só que as alterações, elas não ficam aqui na ponta, elas ficam lá na base. Quando tem uma alteração que nem essa hiperplasia, que aumenta o risco de câncer, ele não está aqui na ponta, ele começa lá na base. E essa base a gente só consegue avaliar quando faz a retirada do pólipo. Por isso que na esteroscopia diagnóstica, mesmo que na biópsia venha um pólipo sem atipias, ou seja, sem outras alterações suspeitas de câncer, mesmo assim a indicação é fazer a retirada do pólipo, tá? E qual que é outra coisa que pode acontecer? Essa imagem também é uma imagem de esteroscopia. Aqui a gente vê um pólipo, só que esse pólipo já é um câncer, tá? Essa foi uma paciente de 51 anos que veio para fazer esteroscopia porque estava com uma alteração no ultrassom e eu fiz a retirada do pólipo dela e era um câncer. Então, assim, só olhando a imagem, é um pólipo mais feio do que o pólipo anterior, mas a gente não só tem certeza quando faz a retirada. Outra imagem de esteroscopia. Aqui, o que a gente vê são miomas dentro do útero. Então, são aqueles miomas submucosos. E ali no fundo, lá onde tem um pontinho, é o orifício da tuba, então da trompa, né? E aqui no meio, além dessa bolinha ali, dessas duas bolinhas, tem uma em cima e uma embaixo, que são os miomas, tem também o útero, ele está com um septo, não é um septo completo, é um pedacinho de um septo dentro do útero que essa paciente tinha. Então, uma outra coisa que a gente consegue ver na esteroscopia são malformações, algumas malformações do útero que formam septo dentro do útero, tá? Parar de compartilhar aqui. Como que é a recuperação da esteroscopia diagnóstica? Então, como ela é só um exame, ela é simples, a recuperação dela é muito tranquila, tá? Pode ter um pouquinho de sangramento depois. E a recomendação é que a paciente espere ali uns 3 dias para ter relação sexual. Qual que é o preparo para fazer o exame? Então, para as pacientes que estão após a menopausa, a gente recomenda que faça o uso do estriol creme vaginal 21 noites direto e pare 3 dias antes do exame. Já as pacientes que são pré-menopausas, ou seja, não entraram na menopausa ainda, por exemplo, está fazendo o exame por uma avaliação de infertilidade ou por uma suspeita de pólipo no ultrassom, o endométrio, que é essa camada dentro do útero, ela tem que estar bem fininha. Então, em geral, a gente recomenda que comece a usar um anticoncepcional, se a paciente já não faz uso, no primeiro dia da menstruação. Um dos que a gente mais usa é o Desogestrel, que é um anticoncepcional que só tem progesterona, não tem estrogênio, então só tem um dos hormônios femininos, e ela usa até poder fazer o exame. Por que isso? Porque o endométrio, que é essa camada da menstruação, ele tem 2 fases. Na primeira metade do ciclo da mulher, né, ele fica mais grosso e depois ele fica fino. Por que isso? Porque o endométrio todo mês, a primeira fase ele fica fino e depois ele fica grosso. Por que acontece isso? O endométrio, que é essa camada da menstruação, ele é como se fosse a caminha do bebê. É ele que se prepara todos os meses para receber uma possível gestação. Quando a gestação não vem, esse endométrio, ele descama. Isso a gente chama de menstruação. Nessa fase que ele está grosso, ele pode deixar passar despercebido algum pólipo. Então, por isso, ou até mesmo um mioma, a gente usa essa medicação para esse endométrio ficar bem fininho e a gente conseguir identificar as alterações que tem ali, certo? Então, esse são o preparo. Paciente pós-menopausa usa o creme de estrogênio, paciente pré-menopausa, então, usa esse anticoncepcional. Fazer com ou sem sedação. Então, esse exame ele pode ser feito com ou sem anestesia, tá?
Tem vantagens e desvantagens de cada um dos métodos. A vantagem que eu vejo em fazer com anestesia, principalmente para mulheres que são pós-menopausa, é que o que acontece? Às vezes, o colo do útero está tão fechado por conta da atrofia, do ressecamento da menopausa, que a câmera não consegue entrar dentro do útero para avaliar sem anestesia, sem a sedação. E a paciente acaba perdendo o exame. Quando está anestesiado o colo do útero, relaxa, fica mais fácil da gente entrar com a câmera, tá? Uma outra vantagem é que o paciente não vai sentir dor para a realização do exame, porque como a gente entra com essa câmera dentro do útero, ele tem sim um desconforto para a realização. E quando fazer biópsia? Então, nem sempre a gente precisa fazer biópsia. A gente faz biópsia quando está fazendo investigação de infertilidade, porque a gente precisa de uma amostra desse endométrio, da camada de dentro do útero. Às vezes, quando tem todos os pólipos, precisa ser feito biópsia, que nem eu expliquei. Se tem pólipo, precisa ser feito a retirada, independente do que vai dar resultado da biópsia. Mas algumas vezes a gente biopsia. Quando a gente vê alguma coisa que não está normal, a gente faz biópsia. Então, a decisão por fazer ou não a biópsia vai ser feita lá na hora do exame, dependendo do que for visto, do que for encontrado durante o exame. Quanto à anestesia, como que é? Geralmente é feita uma sedação, que é aquela medicação que faz na veia para dormir. O exame é rápido, ele leva em torno de 5, no máximo 10 minutos. E daí, logo depois que acaba o exame, a paciente já acorda. Quando é feito com sedação, geralmente a gente faz no hospital, 2 horas depois, a paciente já está liberada para ir para casa. Pólipo com biópsia normal, precisa retirar? Foi uma das perguntas. Então, que nem eu expliquei, sim, a gente retira, a gente não fica acompanhando os pólipos, porque a gente não tem segurança para acompanhar, já que as alterações começam na base, que é algo que a gente só consegue avaliar quando faz a retirada do pólipo, tá? E mais algumas dúvidas que vieram aqui. Soube estar tomando remédio para operar e ter escape de sangue há 5 dias seguidos. Então, que nem eu falei, as pacientes que estão antes da menopausa, elas usam um anticoncepcional para preparar para fazer o exame, e o mesmo acontece quando vai fazer a esteroscopia cirúrgica, também toma. E dependendo do anticoncepcional que está usando, por exemplo, esse desogestrel que eu falei, que é só uma progesterona, só tem um hormônio, pode acontecer escapes menstruais, mas que é um sangramento em pequena quantidade que, em geral, não impede nem a realização do exame, nem a realização da cirurgia. Em geral, pode ser feito mesmo com um pequeno sangramento. Fui encaminhada para fazer biópsia e estou com medo. Olha, não precisa ter medo, porque esse é um exame tranquilo de fazer, tá? É relativamente simples, por mais que seja invasivo, que vai colocar uma câmera dentro do útero. É algo que não costuma ter grandes complicações, então vai tranquila. E o que eu falo é a gente sempre, quando indica um procedimento, a gente avalia riscos-benefícios. Então, em geral, se indicaram esse procedimento para ti, é porque provavelmente o teu risco de não fazer o exame é muito maior do que o risco de fazer, certo? E aqui, quando é necessário fazer, eu já comentei. Deixa eu ver se faltou alguma dúvida. Doutora, retirada do útero cura de todas as doenças no colo do útero? Então, não, né? Não tem muito a ver com a live de hoje, mas eu vou comentar aqui. Doenças de colo de útero, em geral, são relacionados com o vírus do HPV. E o retirar o útero não significa que vai estar fazendo a retirada do vírus, porque o vírus pode desenvolver lesões de vagina ou de vulva, que é a parte externa da genitália feminina, tá bom, Poliana? Cléo colocou muito rica suas informações, obrigada. Farei amanhã. Esteroscopia. Acho que era isso. É isso que eu queria comentar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder,
tá bom? Obrigada.